Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio Pedro e Rafael, e vamos dar início à aula do terceiro ano. Esse ano, vocês já aprenderam na aula de arte algumas palavrinhas-chave que nós chamamos de vocabulário artístico, como, por exemplo, a arte abstrata e figurativa. Vocês viram comigo que arte abstrata é aquela arte que se utiliza dos elementos estruturantes das artes plásticas, como linha, ponta e cor, mas cria uma imagem não inspirada na nossa realidade. E vocês viram também a arte figurativa, que é uma arte inspirada em elementos que fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, do cotidiano, como por exemplo uma paisagem, o retrato de uma pessoa, o desenho de um objeto, de um animal. Isso compreende a arte figurativa. Hoje vocês vão aprender duas novas palavrinhas do vocabulário artístico, que são plano e dimensão. Professor, mas o que é plano e o que é dimensão? Calma, é super simples. São duas palavrinhas novas, mas que nós já usamos esses conceitos no dia a dia, quando a gente observa uma obra de arte ou quando a gente faz um desenho. Em arte, de acordo com o vocabulário artístico, plano é a mesma coisa que posição. Então, plano é a mesma coisa que a posição que um elemento ocupa no desenho, na pintura. Professor, mas é importante saber o plano que um elemento ocupa num quadro? Sim, porque isso vai deixar ele com uma dimensão maior ou menor. Lembra que eu falei que a segunda palavrinha seria dimensão? Pensem bem. Vou dar um exemplo bem prático antes que a gente faça o nosso desenho e nossa pintura. Aqui atrás de mim tem uma pecinha de quebra-cabeça. Vocês estão vendo laranja lá atrás? Ela está na parede. E aqui, ó, pertinho de vocês, eu vou deixar um pote com pincel. Vou até pegar um pincel maior aqui, ó. Esse daqui. Vocês olhando, deixem um pouquinho para o lado, vocês estão vendo agora a pecinha de xadrez aqui, ó. Essa laranja. Vamos lá. Posição é o plano. Então, vocês sempre vão olhar para uma obra de arte, um desenho, e vão observar o que está mais próximo do seu olhar. Nesse caso aqui, se essa tela agora, eu vou ficar até parado, ó, fosse um quadro, uma fotografia. O que está mais próximo do seu olhar? O pote com os pincéis. Olha só, em primeiro plano, o pote com os pincéis, que está mais próximo de vocês. Em segundo plano, o professor. Depois, o que vem? O cavalete com a Mona Lisa. E por último, a parede com os quadros e aquela pecinha de quebra-cabeça. Vocês perceberam que o maior elemento dessa cena é o pincel? Porque olha só, o pincel, ele é maior do que o professor, ó. Não é verdade? Mas sabe por quê? Porque como ele está em primeiro plano, ele ocupa uma dimensão maior. Ele fica com um tamanho maior. Não que ele seja, porque agora eu vou colocar o pincel do meu lado. Olha como ele é pequenininho. Mas quando eu coloco ele em primeiro plano, ele ocupa uma dimensão maior. Isso acontece na nossa realidade, quando a gente observa alguma coisa. Peguem, por exemplo, um avião. Se passar um avião aqui, ó, sobre a minha casa agora, eu olhar, eu vou olhar assim, ó, bem pequenininho. Mas se eu vou até o aeroporto, esse avião ele é gigantesco. Porque quando ele passa aqui no céu, ele está lá em último plano no céu, não é verdade? Agora, quando eu estou no aeroporto, ele está em primeiro plano, segundo plano, ele está muito próximo do meu olhar. Mas por que eu pedi que vocês olhassem a pecinha de quebra-cabeça? Porque vocês agora vão ter essa experiência de ver algo que estava lá em último plano, que é desse tamanho, dá uma olhada, ó, certinho? Desse tamanho, com uma dimensão pequena, porque ele está mais distante do seu olhar. Mas agora eu vou começar a aproximar, eu vou deixar ele em planos cada vez mais próximos do seu olhar. Então, vamos lá? Primeiro plano, pincéis. Segundo plano, professor. Terceiro plano, a Mona Lisa no cavalete. E em quarto plano, tudo isso daqui no fundo. Agora que eu peguei essa pecinha, que ela era pequena, e conforme eu vou aproximando ela do olhar de vocês,
O que está acontecendo com essa pecinha? Está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, não é? E quando eu coloco ela agora em segundo plano, ela já está maior do que ela estava lá no último plano. E agora, ela não é maior do que o professor, porque ela está no mesmo plano que o professor. Então, a dimensão dela é uma. Agora, olha se eu coloco ela em primeiro plano. Ela passou a ser maior do que o professor, porque eu não estou em primeiro plano. Quem está em primeiro plano? A pecinha de quebra-cabeça. E agora ela é maior do que os pincéis, ela é maior do que o professor, ela é maior do que a Mona Lisa e ela é maior do que a parede até. Por quê? Porque ela está pertinho do olhar de vocês. Vocês podem fazer esse teste aí agora. Você pega um objeto qualquer, tubinho de cola, que é desse tamanho, olha só, ele é menor do que a minha mão, mas dependendo da forma que você coloca, ó, ele é maior do que o professor, né? Dá pra fazer essa brincadeira, se você tá com uma pipa na mão, uma pipa grande, e você começa a soltar linha, soltar linha, soltar linha, e a pipa ela vai ficar desse tamanho. Por que eu estou explicando isso? Porque o recurso do plano e da dimensão, ele é muito utilizado nas artes visuais, nas artes plásticas, tanto em desenho, em pintura e até mesmo em fotografia. Algumas pessoas tiram fotografias super criativas brincando com essa questão do plano e da dimensão. Eu vi na internet recentemente uma pessoa que tirava fotos como se ela estivesse brincando com a lua. Ela ia tirando foto assim e a lua parecia que estava em cima da mão dela, e ela tirava foto como se estivesse brincando que a lua fosse uma bola de basquete. Por quê? Porque ela está brincando com um plano e com uma dimensão. No desenho e na pintura, isso é muito importante, porque torna a sua obra figurativa mais realista. Houve uma época no passado, como na arte rupestre, na arte egípcia, onde as figuras elas não eram representadas com plano e dimensão. Né? Era tudo colocado um do ladinho do outro. E quando você colocava um do ladinho do outro, você desenhava uma árvore do mesmo tamanho que uma casa, que era do mesmo tamanho que um cachorro, que era do mesmo tamanho que um ser humano. Hoje em dia, os nossos desenhos, a gente coloca a casa, a árvore, o cachorro, o ser humano em planos diferentes. E dependendo do desenho que você faça, o cachorro pode ser representado maior do que uma casa, se o cachorro estiver em primeiro plano e uma casa lá distante. Nesse quadro aqui, nessa imagem que é do quadro Mona Lisa, porque o professor não tem a Mona Lisa verdadeira, né? Está no Museu do Louvre. Aqui ao fundo, nós temos vários elementos da paisagem. Olha aqui, uma estrada, que é pequenininha. A Mona Lisa é muito maior do que uma estrada? Não, mas aqui ela é representada muito maior do que os elementos que estão distantes, justamente porque a Mona Lisa está em primeiro plano. E em segundo plano está essa paisagem italiana. Eu vou colocar na tela para vocês agora uma obra chamada Rio São Francisco, de um artista chamado Franz Post. O Franz Post era um artista viajante. O que isso significa? Ele viajava pelo mundo para pintar as paisagens. Então ele chegou ao Brasil, ele veio da Holanda na época da colonização e ele foi contratado para vir aqui no Brasil, observar as paisagens e fazer a pintura dessas paisagens. Então, observem a obra que a gente vai comentar sobre o plano e dimensão. Vocês observaram que nessa obra a capivara está em primeiro plano porque ela está pertinho do seu olhar. E lá distante nós temos um barco. Vocês viram o barco? E por que o artista Franz Post pintou esse barco tão pequenininho? Porque ele quis mostrar que o barco está distante. Então a gente sabe que uma capivara ela não é maior do que o barco, né? Mas aquela obra, a capivara, por estar pertinho do seu olhar, ela foi representada com uma dimensão maior. E o barco que está distante, quase que em último plano, ele foi representado com uma dimensão menor. Nesta obra, em cada plano, existe um elemento bem interessante. Então, nós temos em primeiro plano a capivara e as pedras, e depois em outro plano nós temos uma árvore, depois distante nós temos
o barco, as montanhas e, em último plano, o céu. Então, na nossa atividade de hoje, de desenho e de pintura, nós vamos fazer uma paisagem, certo? Como do artista Franz Post, e é super fácil que eu vou mostrar para vocês, só que nós vamos fazer uma alteração. Nós vamos brincar um pouquinho com um plano e com uma dimensão do barco, que é um dos elementos que esse artista inseriu na sua obra. Vamos lá? Peguem o caderno, lápis de escrever e uma canetinha para contornar esse desenho. De preferência, canetinha preta, ou pode ser uma canetinha com uma cor bem escura também. Vamos lá? Pessoal, o Franz Post, então, ele colocou uma linha do horizonte e nós vamos colocar também. Então, perto do centro do caderno, não precisa ser exatamente no meio, você vai fazer uma linha que nós vamos chamar de linha do horizonte. Lá no final, além do céu, ele não colocou algumas montanhas? Sim. Então, olha só. Essa montanha que eu fiz maior, ela está mais próxima do que essa que eu fiz menor. E essa que eu fiz menor, ela está mais distante. Por que o professor fez uma maior, outra menor e outra menor? Para mostrar que esta está mais perto que esta, que está mais perto que essa. Tudo bem? Agora, aqui embaixo, que está pertinho do nosso olhar, isso aqui está mais perto do professor. Eu vou colocar algumas pedras, igual o Franz Post colocou na obra dele. Então, vamos lá? Nós temos o rio. Vocês viram que ele distante é menor e ele vai ficando maior, porque aqui ele está pertinho do nosso olhar, como se fosse uma fotografia. Nós temos as montanhas, que vão ficando também bem distantes. E aqui nós temos pedras. Por que a pedra está do mesmo tamanho ou maior do que a montanha? Porque a pedra está pertinho do nosso olhar. Se eu colocar uma flor aqui, ela vai ser maior do que a flor que estiver aqui, que vai ser maior do que a flor que estiver aqui. Isto, qual é o nome mesmo? Plano e dimensão. Na obra do Franz Post, não desenhe isso agora, que eu vou mostrar para vocês com um lápis. Na obra do Franz Post, ele colocou um barquinho aqui, não é verdade? Assim, pequenininho, ó. Estão vendo esse barquinho aqui? Só que vocês não vão fazer esse barquinho aqui. Vocês vão trazer esse barquinho aqui. Então, olha só. Este barquinho... Cadê o barquinho? Fiz tão fraco. Este barquinho que estava bem distante. Agora você vai trazer ele pertinho. Você vai colocar ele num plano bem próximo do seu olhar. Então, eu vou deixar vocês aí alguns segundos pensando. O professor vai apagar esse barquinho que está distante e bem pequeno. Se eu colocar esse barco aqui, esse barco vai ser maior ou vai ser menor? Vamos lá? Quem disse que esse barquinho ia continuar do mesmo tamanho? Está incorreto. O barquinho distante, quando ele vem aqui para o primeiro plano, para o segundo plano bem pertinho, ele não pode ficar do mesmo tamanho, né? E se esse barquinho que estava desse tamanho, ele vier para cá e ele reduzir de tamanho, também ficaria incorreto. Por quê? Se ele está distante, imagine que ele começa a vir para cá, vir para cá, vir para cá. Um barco de pescador. Então pescou aqui e está voltando aqui para essa margem. O que vai acontecer? Vai ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então, o barco que nós vamos desenhar aqui, ele precisa ter uma dimensão maior do que se ele estivesse aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o barquinho aqui de uma cor diferente, só para vocês verem a diferença, tudo bem? Olha só. Esse barquinho que estava aqui, vocês não precisam fazer ele pequenininho, tudo bem? Ele vai vir para cá. Ele vai ficar maior ou menor? Vocês me disseram que vai ficar maior. Gostei. Então agora eu vou fazer esse barco maior. Vamos lá? Daqui para cá.
O barquinho pequeno ficou maior. Tudo bem? Ah, professor, mas você já deu a resposta. Sim, acabei dando a resposta. Se bem que alguns alunos ficaram pensando aí, ó, né? Que eu percebi daqui. Agora, vocês vão continuar. O de vocês não tem isso. Vocês vão inserir um elemento distante e um elemento próximo. Não precisa ser a capivara que o Franz Post colocou na obra dele, certo? Que vocês viram agora de pouquinho com o professor. Então, vocês vão fazer um elemento distante e um elemento próximo, tá? Quem quiser fazer o mesmo elemento, pode. Ah, professor, eu quero fazer uma garotinha. Uma garotinha aqui e uma garotinha aqui. Só que vai ser a mesma garotinha? Pode até ser o mesmo desenho, mas vai ser com o mesmo tamanho, com a mesma dimensão? Não. Então, esse é o teste dessa semana. Você vai inserir um elemento em primeiro plano e um elemento aqui nos últimos planos. E eu quero ver a diferença do tamanho, a diferença da dimensão. E depois você vai pintar esta sua arte. Tudo bem? Eu vou inserir um elemento aqui e vou inserir um elemento aqui. E depois eu vou pintar de lápis de cor, de giz de cera, de canetinha, de tinta, no material que você tiver disponível. Mas eu não vou mostrar para vocês agora. Eu não quero influenciar em que elementos vocês vão inserir. A obra do Franz Post parece que está tipo no entardecer, não é? Se você quiser pintar com outras cores, pode. Por quê? Um amanhecer pode ter uma cor diferente de um entardecer, do pôr do sol. E você pode fazer à noite também, né? Ficaria legal. Mãos à obra. Eu vou continuar o meu aqui. Inserir um elemento distante e inserir um elemento próximo, respeitando a dimensão. Tudo bem? Então, essas duas palavrinhas vocês aprenderam hoje. Plano e dimensão. Todas as atividades de desenho que formos fazer a partir de hoje, desenho de pintura, nós sempre vamos pensar em plano e em dimensão. Se eu faço um barquinho, que era pequeno aqui, agora ele bem pequenininho aqui, vai dar a impressão de que é um barquinho de brinquedo, por exemplo. E se eu quero apresentar que seja um barco de pescador, eu vou fazer ele maior, tá? Então eu vou começar meu desenho aqui e minha pintura e vocês vão começar aí, tudo bem? O resultado, com ele já prontinho, colorido e tudo mais, vocês podem me enviar via Classroom, combinado? Qualquer dúvida, estou online no Class App, para vocês tirarem dúvida, pode tirar dúvida pelo Classroom também, né? O Class App manda mensagem, já aparece ali o professor, às vezes ele acaba respondendo mais rápido, mas pode enviar a fotografia pelo Classroom, pode tirar dúvida pelo Classroom e também pelo Class App. Fique à vontade. Espero que vocês estejam bem. Não esqueçam dessas duas palavrinhas, plano e dimensão, certo? E até semana que vem então. Pintando agora, hein? Pintando.